Bem-vindos a mais um Think Ahead, esse espaço que a gente fala de inteligência artificial, mas pensando em negócios, em gestão, futuro do trabalho. Estou aqui mais uma vez com Paulo Castelo, CEO da Think ao meu lado, tudo bem? Tudo certo. E mais um episódio com convidado. Agora com um super convidado, super parceiro da Fink, Uhum. e a gente vai ter um bom bate-papo sobre, no final das contas, como que é traduzir estratégia, né, em relação à transformação, etcétera, na prática, Uhum. com quem está ali na linha de frente, conversando com o cliente que tem as dores, tem as suas limitações, e precisa fazer o negócio acontecer. E aí é o momento que chama esse nosso parceiro. E ela é uma especialista em transformação de negócios, né? A gente vai conversar com a Monique Antonini Cardoso. Tudo bem? Tudo bem, prazer, muito obrigada pelo A convite. gente que agradece, você é da NTT Data. Isso, eu Me tenho conta um pouco do seu trabalho para a gente começar e de repente introduzir aí para o pessoal que está assistindo a gente. conto, com certeza. Bom, eu tenho mais de 13 anos de experiência em consultoria, passei por outras consultorias Big Fours e agora eu tô há fazer 8 anos na NTT, e eu sou executiva responsável pelos projetos de estratégia e operações, né, voltados à eficiência operacional, transformação do negócio, para a indústria como um todo. Então, hoje é o que eu faço no dia a dia e trabalhar com Task Mining, né, com a Fink, com vocês, é o que a gente tem feito nos últimos anos e tem gerado os bons resultados para os clientes. Ah, e aí eu ia já começar a falar de transformação, mas quero entender isso, assim, né? Como que o software da Think ajuda vocês no trabalho com os clientes? Perfeito. Eu acho que todo mundo hoje quer saber quais são onde eles vão priorizar, né, todo Hum, mundo tem muita dor, independente da empresa, todo mundo tem pontos a melhorar. E aí, fica muito subjetivo hoje, né, você só ir lá, entender, em uma uhum, conversa, ser profundo nessa conversa, a gente tem metodologia para isso, mas quando a gente atrela isso aos dados, isso fica indiscutível. Então eu acho que o ponto principal aqui é como a gente consegue transformar uma dor, eh trazendo, dados para que isso fique muito claro e objetivo onde você deve priorizar. E também, claro, consegue já gerar um business case para o cliente, né, ele vai conseguir focar nisso para te gerar esse retorno. Eu acho que esse é o principal, assim, quando a gente fala em dados no geral, uma uhum. empresa, que ela consegue ser focada em dados, também parte a que você consiga ter um diagnóstico mais assertivo. E aí que entra a gente conseguir trabalhar com esses dados para ser mais assertivo nas iniciativas que a gente vai propor de transformação. Então eu acho para mim uma junção perfeita, quando a gente junta, né, os dados com a expertise de transformação, acho que a gente consegue um resultado, assim, excelente. E aí a empresa consegue focar os recursos onde realmente vai gerar mais valor. E nesse momento que está todo mundo olhando para a inteligência artificial, eu imagino que você tenha muitos clientes, ansiosos, né, de repente até com esse tema. Ter os dados, ter a informação é fundamental para essa transformação mesmo. Com certeza. E aí eu volto até um passo atrás, né. Você pode querer fazer qualquer transformação tecnológica e Uhum, dentre elas a IA é a que está nos hot topics. Mas você não consegue fazer isso se você não tiver, estruturação, os dados estruturados, governança, os seus uhum, processos. Então quando você consegue focar exatamente onde você vai fazer a transformação, você consegue aplicar a IA de uma maneira mais assertiva também. Acho que um dos maiores problemas que os clientes têm hoje é como você vai conseguir trazer o retorno uhum, com a IA, com qualquer tecnologia, mas hoje a IA vem sendo muito falada. Então, também conseguir ter os dados para a gente comprovar que aquela iniciativa de transformação, seja ela com IA ou seja ela com qualquer outra tecnologia, uhum, é ter os dados para dizer qual é o retorno que isso vai te trazer, né, então qual que é gerar o business case para o cliente, isso também ajuda ele a comprovar que aquela iniciativa vai ser uma iniciativa transformacional, que vai trazer retorno, não é só porque está na moda, né, mas é porque ela realmente vai te trazer retorno. Então eu acho que isso é um ponto importante, ter os dados também vai te ajudar a comprovar internamente para o mercado que você vai trazer o retorno. Então eu acho que, a iniciativa de A, ela é uma das iniciativas de uhum, transformação, mas que ela também precisa trazer retorno, uhum. certo? Então eu acho que isso ajuda também, tá? Quando a gente envolve dados com iniciativas de transformação, isso ajuda a comprovar também com a IA. Mas os clientes vêm sedentos por isso, né, por ter essas respostas. Então a gente consegue ajudar também a dizer aonde ele deve priorizar e o que que isso vai trazer de retorno para ele.
E eu vou te falar um negócio que quando a gente estava, iniciando o nosso processo de internacionalização, eh, eu fui conversar com CEOs de startups daqui do Brasil que tinham ido para os Estados Unidos. Uhum. E aí eu bati um papo com 3 CEOs que, estavam já presentes nos Estados Unidos e perguntei qual que era a diferença do mercado americano para o mercado brasileiro. E aí me chamou muita atenção, assim, um monte de coisa, assim. Primeiro, eu como brasileiro e como executivo do outro lado, né, sem ser Think, quando eu era de grande empresa multinacional, eu odiava consultoria, mas odiava. Era como se eles estivessem vindo para roubar o meu trabalho, né. Aí eles vão vir, eles vão conversar comigo, vão pegar tudo que eu tenho de ideia, vão colocar no PowerPoint bonito com a marca deles e vão apresentar para o meu VP, Aham, para o CEO, eh, as minhas ideias, mas com a marca deles. Então esse era o meu pensamento, cara, durante década dentro da grande empresa. E e aí conversando com os CEOs das startups que estão lá em fora, eles falaram: "Cara, é incrível aqui nos Estados Unidos. Nada é feito sem uma consultoria". Aí eu, sabe aquele negócio que chocou? Aí eu: "Como assim?". Ele falou assim: "Não, aqui nos Estados Unidos tem um conceito muito forte, a filosofia deles tá no DNA de qualquer americano que tempo é dinheiro". Aí eu: "Tá, ok, não tá no nosso DNA que tempo é dinheiro". aham, Eh, e aí eu: "Tá, mas me explica um pouco mais". Ele falou assim: "Para o americano, contratar quando ele vai contratar um software", né, esses CEOs eram startups de aham, tecnologia, de software. Então, aqui no Brasil, a gente estava muito acostumado a o cliente querer contratar diretamente a gente. E quando a gente falava: "Não, conversa com uma consultoria e tal", "Não, não, 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 eu quero diretamente com vocês. Eu tenho um time interno aqui que eu vou fazer isso", né. Que era o meu pensamento há 10 anos atrás. E aí, lá nos Estados Unidos, não, é assim, eh eu só contrato software com o implementador, com uma consultoria especializada naquilo, porque eu não posso me dar o luxo de aprender do zero uma implantação de um software, de uma tecnologia, de uma que eu nunca fiz na minha vida. Isso olha o pensamento como é que é aham. diferente. Então, assim, tempo é dinheiro, eu não posso me dar o luxo de 8 meses depois eu ainda estar ali tentando entender como é que a tecnologia Não faz. tirando proveito Não daquilo que eu já tirando pro contratei. exato, exato. Então, pra mim foram algumas lições muito interessantes. E depois disso daí, a gente simplesmente parou de vender diretamente para o cliente. Porque a gente compreendeu que, olha, para você extrair valor, você tem que ter gente que Aham, já entra jogando. E não é o teu time que já entra jogando, ele vai aprender com quem já joga, né. Então o ideal é que você sempre contrate com uma consultoria, e eles vão chegar e vão acelerar isso daí, porque, por exemplo, no caso da NTT Data, a gente já está trabalhando desde 2018 que eles trabalham com software da aham, Think. Então você imagina o nível de expertise, que é quando ele chega no cliente, ele já tem framework, ele já tem metodologia, ele já tem gente com skill, ele já coisa. vai entender o que vai funcionar para aquele cliente, que não funcionou no outro e Exato, vice-versa. exato. Então é muito interessante, né, acho que vocês devem sentir muito isso daí, um pouco do brasileiro, o quanto que ele, eh, Já resiste resistentes. a ter um parceiro, putz, que já tem expertise, que vai dar uma acelerada nele, em Ainda tem algumas essa resistência. iniciativas. Tem. Normalmente o cliente acha que contratar uma consultoria é gastar um dinheiro, né, que Aham, ele consegue fazer sozinho. Eu acho que, claro, né, precisa demandar tempo de alguém interno para conseguir executar isso, mas, o que você
comentou agora me remeteu uma frase bem importante aqui, que é focar no core da empresa, né. As empresas estão lá para focar no que realmente elas vão entregar de Aham, serviço, de produto, então, a consultoria vem exatamente para isso, para a gente poder apoiar em o nosso tempo e nossa expertise em pontos que o cliente não tem tempo, né, para investir em aprender do zero. Então acho que isso é importante. E e também eu acho que tem essa questão de quando a gente fala de trabalhar em parceria, né, a gente traz todo o nosso trabalho de anos, né, dos setores, aham, das iniciativas de transformação. Então a gente tem uma questão ali também de trabalhar com essa parceria, é ajudar o cliente a conseguir realmente olhar para o que ele tem que ser para o que ele precisa fazer, para ele focar no core dele, uhum, e a gente vem e atua ali fazendo, todo o trabalho que precisa ser feito. E não é um trabalho longo, né, é um trabalho que a gente precisa de pouco tempo para a gente conseguir gerar grandes iniciativas de transformação e mostrar resultado ali para ele. Então eu acho que a gente tem bastante ainda essa resistência, mas aos poucos a gente vai conseguindo mostrar o valor, que tem essa junção ali dos dados, né, da informação que a Think gera, com o que a gente tem ali de trabalho, para a gente conseguir quebrar um pouco essa visão que os executivos normalmente trazem ali enfim, de herança do próprio aham. trabalho, né. E nesse momento, né, de inteligência artificial, todo mundo buscando, né, as empresas precisando, querendo fazer projetos nesse sentido, né, e querendo usar a inteligência artificial, ter uma consultoria que vai de repente guiar isso, pode, ser 10 passos à frente lá no Totalmente. Assim, eu acho que também tem um diferencial da NTT, que a gente faz projetos de ponta a ponta, end to aham, end. Então, a gente faz iniciativas de transformação, de estratégia, de eficiência operacional, mas a gente implementa todas as tecnologias. Então, a gente consegue tudo que eu proponho para o cliente, eu estou propondo coisas que são realmente factíveis e tangíveis a serem implementáveis. aham, Porque eu tenho time especialista e executivos que fazem exatamente o que eu estou aham, propondo de transformação. Então, IA é uma delas. Quando a gente entra e consegue dizer para eles qual a iniciativa que ele vai ter que fazer e que ele vai ter que priorizar, a gente está dizendo que aquilo é factível, que ele consegue fazer e qual o retorno que ele vai ter. Então, ter a consultoria, principalmente com, né, com a característica da NTT, ele consegue ter totalmente ele acelera muitos passos, porque ele consegue focar no que ele está fazendo e, claro, as dores, os pontos de melhorias, os próprios clientes conhecem, porque ele está uhum. vivendo aquele dia a dia. Mas a gente traz toda a nossa expertise, toda a nossa metodologia e traz todos os especialistas em tudo que ele precisa para ele acelerar a jornada de transformação. Então, é inevitável que ele consiga acelerar muitos passos, trazendo, a consultoria para poder ajudá-lo ali na transformação. E a consultoria ela tem uma questão de conseguir olhar para aquele cliente, entender o que ele precisa, e ela tem a bagagem de experiência de outros clientes, outros projetos, outros que podem ou não fazer sentido ali, né, e acho que isso é algo que a consultoria acrescenta, né, ao invés de você fazer internamente, né. Eu tenho informação que não é só interna da empresa, né, que não vem só do meu time que está acostumado com o que está acontecendo aqui, né. Sim. Exato. E eu acho que, adicionalmente, ainda tem também um pouco da emoção. A Aham. consultoria, ela não traz a emoção, Uhum. Ah, eu não né. sou apegado a esse Entendeu? sistema. Você imagina, pô, foi um cara que patrocinou e colocou aquele processo novo lá dentro, né. Ele tá apegado àquilo dali, então quando a consultoria vem, ela traz um pouco de um olhar, eh Agnóstico, ela total. ela não se importa quem fez ou quem não fez, ela tá olhando para o que funciona, o Uhum. que a gente tem de experiência que funciona no mercado e que dentro da tua característica, pode funcionar bem, né, pode encaixar bem, né. E nem sempre é, one size fits all, né, eu acho que é sempre muito eu acho que isso é uma coisa interessante que a consultoria ela sempre ela customiza para a tua realidade, né.
É isso. A gente tem as unidades de negócio que são especialistas nas temáticas, e a gente tem também os setores que são especialistas nas Uhum, indústrias. Então isso faz total diferença, porque a gente tem, especialistas em diversas camadas, para que a gente complemente um time multidisciplinar e consiga entregar realmente uma proposta e um projeto que seja específico para aquele cliente, que encaixe na realidade dele, que seja factível de ser implementado e que gere valor. Então, eu acho que tudo isso é o que realmente é o diferencial ali, né, a gente não fica eh, só na estratégia, só dizendo para ele o que ele pode fazer, onde ele vai chegar, não, a uhum. gente diz para ele tudo isso, mas também, como ele vai implementar logo na sequência, o que vai ser o quick win, o que vai gerar valor, qual vai ser esse valor, né, então qual vai ser o retorno. Então eu acho que tudo isso, enfim, é o diferencial e é o acelerador para você utilizar uma consultoria. E hoje, qual tem sido a grande procura ou a grande ansiedade aí das empresas buscando transformação? Eu acho que, em geral, todas as empresas buscam ter IA generativa dentro, né, dos Uhum, seus processos, dentro do seu dia a dia. Mas é incrível que, hoje a maior parte eh, dos clientes que vêm a mim, assim, vem muito buscando o task mining, assim, né, eles vêm falando querendo muito trabalhar com os dados e como isso vai gerar essas uhum, transformações. Então eu tenho feito inúmeras conversas, assim, com clientes, sobre esse assunto e eu acho que esse é um tema bastante, impactante no momento uhum, também, exatamente porque eles estão percebendo, e aí eu converso com clientes desde CFO, desde CTO, são de diversas áreas dentro da uhum. empresa que enxergam essa necessidade, porque assim ele vai conseguir lá dentro priorizar o que realmente vai trazer retorno. E aí é usar o software de task mining realmente para ter informação, né, não é só um monitoramento ali do que está acontecendo, é ter dados para tomar decisão. Exato, exatamente isso. A maior parte das empresas do Brasil hoje, eles até pensam em utilizar outras ferramentas de process Uhum, mining, por exemplo, mas aqui as que são mais factíveis com a realidade dos processos que hoje as empresas uhum, têm, o task mining é muito eficiente. A gente consegue utilizar os dados que saem do task mining juntamente com a nossa expertise de processos, para que uhum, a gente consiga realmente tirar o maior o sumo ali das iniciativas de eficiência. Então, com essa junção dessas 2 informações, uhum. a gente consegue realmente trazer, iniciativas de transformações adequada à realidade do cliente. A gente estava aqui antes de começar a gravar conversando, né, sobre essa questão de a gente muitas vezes, especialmente quando o assunto é muito novo, ou a gente não entende direito, a gente querer uma fórmula ali para aplicar aquilo e resolver o problema. Você estava até contando, um papo que você estava tendo com uma outra empresa, porque a Fink virou referência, né, uma empresa AI first, a gente tem poucos casos no Brasil e no mundo, né, Paulo, que fez o que vocês fizeram aqui na empresa. Então o pessoal vem aqui querer conversar com vocês, entender o que vocês fizeram, e você estava falando, né, isso é o que eu fiz, para mim é o que fez sentido aqui na minha operação, pode não fazer sentido para você, né, mas nessa ânsia de querer resolver e querer fazer e querer ter resultado, a gente quer a fórmula, né. É, é. Porque talvez o ser humano ele sempre procura padronização, né, encontrar padrão nas coisas para poder replicar, Uhum, né. Mas quando a gente está falando da transformação de uma empresa, eh, tipo, tem que estudar bastante aquela empresa para poder ver quais são os elementos, os ingredientes que você vai usar e que vai aumentar a chance daquilo dali dar certo. Então, por isso que ontem a gente estava dando fazendo esse workshop com uma startup, lá do Cubo, que nossa amiga e tal, estão querendo entrar em AI First, e aí ao explicar por onde que a gente começou na empresa, né, qual foi a estratégia e tal, eles ficaram muito: "Ah, é isso mesmo, é isso que a gente estava discutindo, então vamos começar por aqui". E eu falei: "Não, calma, calma que isso daí funcionou hã. pra gente, eu não sei se isso daí vai funcionar pra vocês, eu não conheço a tua empresa, então não é que eu tô colocando aqui que, não, é esta fórmula que vai funcionar", né. E eu acho que aí entra a consultoria.
que a consultoria entra na empresa, entende o DNA da empresa, os processos da empresa, como que é a gestão e tal, e aí com base em vários frameworks, ela vai lá e fala: "Não, ó, aqui para o caso de vocês, o ideal é isso daqui", né. Eu acho Vocês têm que lidar com isso? De não: "Ó, espera, não é esse o caminho para "Não, você, mas o a melhor outra tal". empresa fez desse É, jeito". exato. Enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui também, né, normalmente as empresas buscam uma fórmula mágica, porque eles querem resultados rápidos, né. Isso em Aham. tudo na vida, né. "Ah, me dá esse remedinho para emagrecer, me dá essa", tudo na vida, eles querem uma fórmula mágica que me traga resultados rápidos, né, mas não necessariamente são resultados duradouros e sustentáveis. Então eu acho que isso também é um ponto bastante importante para a gente assentar a ansiedade do cliente, né. Ele conseguir entender, assim, como eu disse, não é a gente não precisa fazer projetos longos para a gente Aham. dar um diagnóstico assertivo, mas a gente precisa dizer, né, assentar onde ele está e onde ele quer chegar e mostrar para ele que às vezes, né, até o que a gente conversou antes, sair do zero para um 2, para um 3 ali na maturidade, ele vai ter resultados muito expressivos, dentro da empresa dele, dentro da realidade dele, né. Então ele, às vezes, sair do zero ao 5, ele vai ter muito mais, malefícios ou riscos Aham. que ele não vai conseguir controlar, e às vezes ele vai ter que dar vários passos para trás. e Então normalmente a gente quer dar o salto, né, e exato. não quer fazer os degraus ali que vão fortalecendo para quando você chegar no 5 aquilo dali não desaba, Exato, é né. sustentável, né. É. Quando você faz essa caminhada, você gera resultados Aham. sustentáveis, né. Estrutura sustentável, governança sustentável, processos sustentáveis, que Aham. isso te suporte ao seu crescimento ao longo do caminho. Eh Mas o que eu acho também é que hoje a gente consegue resultados muito mais rápidos do que antigamente, né. A consultoria que era feita há 13 anos Uhum. não é feita da mesma maneira hoje em dia, então eu acho que a gente consegue acelerar. O ele sair do zero ao 2 é muito mais rápido do que antigamente, então, consideravelmente vai ser mais rápido do 2 ao 5. O que ele precisa realmente é conseguir entender, eh eh adaptar, né, tudo que ele tem lá internamente para onde ele quer chegar. E Uhum. aí isso a consultoria com certeza faz, com bastante cuidado e bastante especialidade, né, porque Uhum. a gente faz isso o tempo todo, né, então acho que isso é realmente a ansiedade dos clientes não é algo fácil, mas é algo que a gente vem trabalhando e ajudando para mostrar essa, E aí eh consegue direcionar e ter um exato, resultado direcionar e mostrar que ali faz que realmente faça sentido e sentido. positivo, né. Quer ver uma coisa que é muito cai muito pra gente e provavelmente cai pra NTT Data também, que é benchmark. O Uhum. pessoal, adora essa palavrinha do tipo: "Não, qual como que eu estou", então bota Think, aí começa a vir os indicadores. A Think torna o trabalho visível, beleza. Aí começa a ver os indicadores de cada departamento e tal. Aí fala assim: "Como que eu estou em relação ao mercado? Isto é bom ou é ruim?", né. E o que a gente precisa conversar e educar o cliente é: "Cara, isso é você. Esse é o teu perfil. Aham. Não pode ser o mercado, falando o que que é bom ou ruim para o teu negócio. Uhum. Não, mas eu preciso saber o quanto que eu tô bom ou ruim". Aí a gente fala assim: "Cara, isso daí se chama métrica de vaidade. Ela não serve para nada, é só para você ficar de bem com você. Que se tô bem. "Ah, eu tô bem", mas não significa E no nada, fim não vai resolver nada, não né, porque de resolve repente você nada. poderia estar muito melhor diante da estrutura que você tem em relação à média do mercado, por exemplo, né, sei lá. Aí você vai se comparar com o cara da Índia, porque se você me pedir um benchmark, eu vou pegar todo mundo da minha base, Aham. né, da mesma indústria, e aí um usa o sistema X, um usa SAP, o outro usa Oracle, o outro usa TOTS. Só aí Já mudou já tudo. mudou todo o teu processo. Aí um tem um cara sênior liderando aqui, o outro tem um cara júnior, o outro é uma área que acabou de ser montada. Tudo isso influencia nos teus Aham. indicadores. Então, assim, é uma falsa ilusão de que eu me comparar com o mercado é tipo assim, eu vou começar a jogar basquete. Aí eu chego e falo assim: "Quem é o melhor cara da NBA hoje?". "Ah, é fulaninho". Não, beleza, então assim, como é que eu estou relacionado ao fulaninho?
Cara, mas o cara tem 2,13 m, eu tenho 1,83 m. Ele já joga esse negócio há 20 anos, eu estou jogando agora, então, assim, não é assim que você vai evoluir. Aham, O legal é, você tem seus indicadores. Esse é como você é agora. Ok, comparativamente, você com você mesmo, 3 meses depois. aham, E aí? As ações que você tomou dentro de casa, eh, te evoluíram no indicador que você queria que fosse aham, evoluído? Vamos supor, dentro dos teus indicadores, está lá mostrando que 35% do tempo do teu time é com reunião. uhum. Para uma empresa, isso daí pode ser ótimo, é Aham, isso que ela quer. Para você, de repente, isso daí é péssimo. E aí, você vai tomar ações hoje, você vai ter esses dados da Think, vai tomar ações hoje, e daqui a 3 meses você vai conseguir comparar. Cara, diminuiu as nossas reuniões, a gente conseguiu mudar a nossa cultura aqui. Aí teve um monte de plano de ação. Ah, a reunião não pode ser mais de 1 hora, tem que ser de 15 minutos. Então você foi forçando. Ah, todas as terças-feiras é um dia de não reunião. Você vai criando planos de ação e aí você consegue ver com os indicadores se você conseguiu melhorar. E aham. aí é o negócio do, eh, a evolução nunca é comparando com o outro, é sempre com você mesmo, né. Eu melhorei 1% por dia, se eu melhorar 1% por dia, em um ano é 287%. Trazendo um pouquinho para a prática, por exemplo, nesse exemplo, a gente traz nos entregáveis, né, um comparativo com o mercado Aham, e até inclusive com os próprios índices que a Fink gera ao longo do tempo, mas um dos drivers de eficiência que a gente avalia, por exemplo, é avaliando em alguns casos, né, os casos que os processos eles conseguem ser comparativos, ser comparados entre os próprios indivíduos, a gente consegue trazer uma análise, por exemplo, que quanto essa pessoa é mais eficiente. E o que que essas pessoas que não são tão eficientes quanto elas deveriam fazer para chegar aqui? Normalmente, aqui não tem nenhuma mudança de tecnologia. Essa pessoa, o time precisa ser treinado para fazer o processo exatamente como essa pessoa, eles vão ter o comportamento de atividade digital exatamente como essa pessoa, que é o bench interno. Então, para você ver que às vezes uma simples mudança interna, se você olhar para dentro e fazer essa comparação entre os seus próprios colaboradores, você consegue já elevar por exemplo, sua e eficiência vai ser naquele mais valioso processo. do que querer comparar com algo externo, Exato. por E muito mais exemplo. rápido, né, porque aqui, Aham, esse exemplo que eu te dei não tem nenhuma mudança grande, não é uma mudança de tecnologia, aham, não é nada estruturante, aqui é mudança de comportamento e de É, processo. E aí você já consegue levar o seu time, né, melhorar aquele processo para um grau de eficiência muito melhor. Então esse exemplo que o Paulo comentou, claro, a gente tem expertise de mercado, a aham. gente traz as boas práticas, né, os clientes pedem muito isso, a gente sempre traz, mas esse é um exemplo que você olhar internamente, fazer mudanças que são, eh, quick wins, são pequenas, né, você consegue já trazer um grau de eficiência muito grande. Isso porque a gente consegue trazer os dados, atrelado ao conhecimento de processo e já conseguir propor essas mudanças ali de transformação dentro da própria jornada do processo. Muito você bom. pega, por exemplo, um vendedor. Você sabe quem é teu melhor vendedor, Aham, mas como que é o perfil dele? Como que é o aham, perfil de um melhor vendedor? Aí você vai olhar na ferramenta Fica, aí você vê, putz, quanto tempo que esse cara gasta no LinkedIn, quanto tempo que ele gasta, eh, fazendo pesquisa e tal. Aí você vê que tem todo um trabalho que esse cara aham, faz e que se você replicar isso e retreinar o time, né, botar essa pessoa para ensinar, porque você já tem os dados. aham. Aí agora, pô, por que que você faz isso? Porque aí você começa a descobrir as técnicas, e aí você leva para o resto do time, de repente você virou um time de alta performance. E você não foi essa: "Ah, qual que é o indicador do melhor vendedor do mundo?", Aham, né. "Ah, o que que é", aham. porque o ficar se comparando com o lado de fora, eu acho que de uma certa forma é um pouco de desvio. Aham. Sabe, porque você não sabe como é que é E o benchmark. Aquele Esse cara que é o poderia ser o melhor, segundo passo, né, inclusive, né, o ele pode primeiro arrumar a casa internamente, exatamente. ele comparar com ele próprio, e aí, por exemplo, nesse caso, ele levou o seu time, e o seu próximo passo é: "Beleza, agora vamos para o mercado, vamos implementar alguma tecnologia que aham, apoie eles", enfim, aí você consegue partir já mais estruturado, né, é difícil você pegar o vendedor que está aqui e colocar ele
para fazer olhar atividades do mercado que está muito aquém do que ele executa hoje. Então você levou seu time aqui em mudança simples de comportamento e processo, e depois você consegue pensar no futuro. Então isso é um passo, por exemplo, estruturante, muito mais É, sustentável para o cliente Aham. conseguir. é. E tem várias coisas que interferem, né. É um negócio local, não é um negócio local, sei lá, né, qual que é a cultura daquele local, qual que é tudo isso vai interferir em como a empresa organiza seus processos, né, como as coisas são feitas, então, eh, Você imagina, por exemplo, no Brasil, o WhatsApp é super é forte, né. super forte, né, Fora e isso não, né. influencia Aham, um monte de processo, aham. um monte de dinâmica dos seus Você fala com o processos cliente no internos. WhatsApp, Tem É, né, processo que é você 100% construído é, utilizando o é, aham, WhatsApp, por exemplo. é. Aí você vai, sei lá, nos Estados Unidos ninguém usa. aham. Exato. Aí você vai comparar uma empresa brasileira com Não uma faz sentido, americana, né. cara, tem algumas coisas ali que vão pô, brasileiro adora reunião, e aí? Aí quando você aí você vai olhar lá os teus indicadores de reunião, aí a pessoa fala assim: "Ah, então tá bom, tudo bem aqui". E não, assim, não é aonde você quer chegar. Então, Aham, entendendo aonde você quer chegar, agora eu tenho as métricas que vão me dar um guia de se os planos de ação que eu estou tomando estão me levando para o lado que eu quero. Então é muito mais assim, hoje um jogador de alta performance, ele usa um coletinho com um aham, dispositivo que mostra, quantas vezes ele tocou na bola, quanto que ele correu do lado esquerdo, quanto que ele correu do lado direito, em que momento do jogo que o ritmo dele começou a cair, né. Isso é você usar dados para você aumentar ele não está Melhorar a se sua performance. com comparando o outro, com né, o outro do jogador que outro está lá do time, outro numa outra time, situação. é ele com ele mesmo, né. Então mas é isso que é de uma certa forma, é aprender sobre uma organização, eh, data driven, uma liderança data Uhum, driven, que é orientada a dados. Isso aí. Eu uhum, sou menos feeling, não que eu estou jogando fora o feeling, porque o feeling ele aham, ajuda, faz parte da tua experiência, do teu instinto e tal, mas, cara, eu tenho dados que, complementam bastante o meu racional. Se você pegar lá uma entrevista que a NTT Data está fazendo num time, o colaborador, o especialista, ele está falando que ele faz a operação dele de um jeito, uhum, é o jeito que está na cabeça dele. aham, Quando você vai olhar nos dados, tem diferença. E aí, ok, como é que a gente complementa isso daqui? Não é que o que ele está falando é errado, mas, cara, tem uma uhum, diferença do a prática, como é que é no dia a dia, que é natural, que ele nem pensa sobre aquilo dali, Exato. ele faz um monte de coisa ali automático que nem passa na cabeça dele, mas que vai influenciar na tua operação quando você quiser replicar essa operação, automatizar a operação, colocar IA naquela operação. Exato. E para a gente trazer para uma situação atual, né, então a gente está falando de inteligência artificial, a gente precisa de informação para utilizar, né, essa tecnologia, então a gente precisa de dados, ela foi criada, né, porque a gente tem hoje uma grande quantidade de dados e consegue usar, essas informações, o que não acontecia, sei lá, 2 décadas atrás. Mas o que eu quero falar é o seguinte, assim, a gente não tem hoje ainda referências, do que tá a gente ainda não tem o que é certo, o que é errado, qual que é o melhor caminho, tá tudo sendo construído ainda, né. Quando vocês começaram a trabalhar com agentes e vocês olharam esse potencial há 3, 4 anos atrás, não se falava nisso, né, Paulo. Você foi muito construindo essa esse modelo AI first no feeling, dá para dizer isso? Se Sim. você tivesse tido se na época já fosse algo mais palpável e tivesse uma consultoria, teria sido muito mais Acelerador, rápido? Aham. é um acelerador. Porque, a quantidade de erros e acertos que a gente teve que fazer ao longo do tempo, eh eh, obviamente que quando você traz alguém que já tem expertise, que já implementou, que já viu erros acontecendo, já consegue se antecipar
algumas coisas, cara, isso daí tem um valor absurdamente grande, assim, em Aham, termos de implantação, né. Eu lembro, assim, eu montei muito eu toquei uma operação dentro de grande empresa chamada Centro de Serviços Compartilhados, aham, que é você reunir toda a atividade back-office que tem espalhada nas empresas, você coloca num único lugar, e aí ali você coloca uma metodologia de indicadores, padronização de processos, automação, governança, tem um monte de tem uma receitinha de bolo ali para você construir. O primeiro CSC que eu construí, que eu fiquei ali 4 anos, eh, ele cara, a gente errou muito. aham, Eu errei muito, porque não tinha quase referência para pra entender possíveis caminhos, aham, né. Eh, o segundo CSC que eu fui construir, cara, eu já cortei pela metade o tempo, os impactos, porque algumas coisas eu já tinha visto que, ao tentar colocar, deram errado, e então aham. se eu fosse colocar de novo, aquele mesmo erro eu já não iria cometer. Agora você imagina, com uma consultoria, é isso que você faz, assim, você está Aham. trazendo A consultoria já vai conhecimento conseguir de apontar 15 projetos, de uhum. 20 projetos, né, e Eu apliquei isso em tal coletivamente lugar, teve um erro de tal jeito. e é eh e assim, a gente está num momento hoje, com relação à IA, que eu falo muito para os nossos clientes, assim, quando for trazer uma consultoria para te ajudar em IA, não espere da consultoria hoje grandes cases, Aham, porque é tudo muito novo. Então você tem que contratar um parceiro. É um parceiro que vai estar junto com você, aprendendo junto com você, porque nesse caso, em específico, é algo muito novo. É diferente de tudo que já teve na humanidade em termos de implantação e de transformação. Então, assim, se hoje uma pessoa tivesse trabalhado com IA generativa, desde o momento que ela foi lançada ali em novembro aham, de 2022, até hoje, que a gente está aqui 2 de junho, essa pessoa não teria 8.000 horas de especialização. Se ela aham, tivesse trabalhado todos os dias, durante 8 horas por dia, né, não acontece, né. Eh, então hoje a gente já não tem experts. aham, Então o que você vai trazer é um parceiro estratégico aham, que vai ter braço, que vai ter, competência combinada, porque, por exemplo, por que que a gente na Fink conseguiu colocar agente de IA tão cedo e tão rápido? aham, Tem uma série de fatores ali. Primeiro, a gente é uma empresa super tecnológica, então tecnologia não era um medo para a gente respirava tecnologia. Então adicionar uma tecnologia dentro do nosso dia a dia era rápido. Segundo, o CEO estava envolvido. Então eu, como CEO, eu quis me afundar tecnologicamente para poder ter conversas duras com o time. Para poder, cara, questionar o time por que que a gente não estava usando, se a gente está usando, eu poder ter conversas de qualidade, não ser simplesmente alguém chegar para mim e falar assim: "Não, isso aqui não dá para fazer por calucina", e eu chegar e aceitar. Não, eu não queria estar nesse nível de fragilidade, aham, de não estar no controle, de estar só sentado no banco e deixando outros conduzirem a empresa, então eu queria estar conduzindo aquela transformação. Terceira coisa, cara, a gente é uma empresa de processo. aham, E, cara, agente de IA, ele está entrando no teu processo. Então a gente sempre foi uma empresa que a gente respira processo, né, end to end, step by step, padronização, metodologia e tal. Eh, pô, outra coisa, a gente já estava falando e já estudando sobre IA desde 2017. aham, Quando a gente foi acelerado pela Google indo para os Estados Unidos, pô, ter aula com os papas da IA. Então, assim, essa combinação de fatores
colocou a gente muito rápido quando a tecnologia ficou disponível para todo mundo, né. Agora, pô, a empresa que vai fazer isso hoje, ela tem essas mesmas características? Pô, eu não tenho, tem que ter um parceiro. Uhum, Pô, tem que trazer um parceiro que vai combinar algumas expertise e às vezes até mais de um parceiro, uhum. que vai entrar no circuito, num trabalho de longo prazo, porque fazer uma transformação dessa, pô, tá comentando com um consultor amigo nosso, né, que o cliente estava querendo colocar fazer o mapeamento das suas operações e colocar agentes de IA em 75 dias. Esse era o prazo que ele estava dando. Eu ia até fazer essa pergunta para você, assim, existe muito descompasso do que a empresa, os executivos pedem e o que realmente é possível ser executado e colocado em prática? Existe, existe bastante. Mas aí eu acho que a gente consegue atender o cliente de Uhum, uma maneira que seja factível, né. Nesse caso, por exemplo, que o Paulo comentou, né, eu acho que alguns ativos, alguns produtos, né, alguns até nesse caso quando a gente fala de alguns agentes, né, a gente pode pensar num parceiro, né, numa consultoria, fazendo por você também, né. Eu aham, acho que você também não necessariamente precisa ser, executar tudo dentro da sua casa, né, como eu disse, volta lá, né, foca no core, foca no que você é core, então, nesse caso, a consultoria também consegue ajudar a acelerar os seus processos, executando os processos por você. uhum, Nesse exemplo que o Paulo deu de back-office, por exemplo, isso é muito característico, né. Dentro da própria NTT, a gente tem uma área que consegue fazer isso, ou implementar os seus próprios ativos dentro dos seus processos, então isso também é um acelerador, né. Como eu disse, a NTT, por exemplo, é end to end, então nesse cenário, quando a gente fala para o cliente que ele quer fazer a implementação num tempo que não é factível, a gente tem que, dizer para ele, né: "Olha, que a gente consegue nesse tempo implementar isso aqui, ou tem essa outra opção que a gente consegue fazer por você", ou então a gente conversa com o cliente, entende a realidade do cliente e adapta para não deixar ele sem ser atendido, mas que ele faça alguma coisa que seja factível e implementável, mas existe bastante descompasso. Porque você imagina nesse caso, vamos lá, eh, eu preciso que em 75 dias esse negócio esteja rodando com agentes na minha operação. Quanto tempo que o teu time vai levar para aprender sobre IA, praticar, errar, a ponto uma parte do seu time poder dar manutenção nisso? aham, Porque eu posso até colocar em 75 dias, só que ela vai precisar evoluir do dia zero que ela entrou no ar, ela vai entrar falha, porque ela vai precisar aprender com casos reais. aham, E os casos reais só no dia a dia, conforme eles vão acontecendo, você vai desenhar para determinados tipos de casos, vai colocar no ar. Vai começar a aparecer no dia a dia um monte de coisas que não foram desenhadas. E aí quem é que vai dar a manutenção nisso daí? E aí, normalmente, o ideal é que fosse o teu time, aham, que conseguisse evoluir com aquele produto que colocaram lá dentro, né. E aí, às vezes, é esse caso do BPO, que aí eu vou chegar e vou falar assim: "Não, calma aí, então deixa que eles operam aham, com os agentes aqui, e aí quando tiver estabelecido, aí você pensa se você vai querer internalizar ou se está tudo bem, já mantém aí, porque não, eu não quero olhar para esse tipo de coisa, porque não tá faz tá sentido, funcionando tão aham, bem e tal. Para mim eu quero focar em outra coisa, que é o negócio do focar no no core. core, né. E um ponto importante também é o quanto, né, a Fink teve um apetite muito grande a risco, né, a risco inclusive da operação, né, quando você vai fazendo essa transformação, você tem que rodar os seus processos no dia a dia também. Então esse é um ponto importante também que os executivos, as empresas têm que pensar, né, o quanto você está Disposto. disposto a correr esse risco, né, o quanto a sua operação vai ser impactada ali, né, quando você está Aham, fazendo essa transformação. Então acho que tudo isso tem que ser analisado e a gente leva em conta também para poder propor a iniciativa e para fazer a própria transformação. Tudo isso é muito bem pensado, estruturado, tem uma estratégia por trás para iniciativas que são factíveis e implementáveis. Então tudo isso é um trabalho que a gente faz ali em conjunto com o cliente também para conseguir minimizar, a ruptura na operação. aham, E uma coisa interessante que, muita gente contrata tecnologia,
e o entendimento é como se fosse um disquete, como se fosse um CD, que você foi lá um pendrive, né, você foi lá, comprou a tecnologia, você pluga ela na tua empresa, né, ela carrega o software, e o software está funcionando, pronto, a tecnologia está implementada. E, na verdade, é totalmente oposto. Qualquer implementação de tecnologia, ela é humana. Aham, Você está mexendo com a tua organização, você está mexendo com o jeito de você trabalhar, com os papéis e responsabilidades, com o organograma, com a gestão da mudança, com gestão de projeto. É tanta coisa por trás. E aí, eu vejo, assim, muito cliente, sem ter muita consciência disso daí, e fala assim: "Não, eu vou fazer dentro de casa, desde que eu implemento, que eu tenho um time", aí você vai ver, é uma pessoa que ela já tem vários projetos, e esse é mais um, ela tem zero de, eh, navegação política, aham. para você mexer Não tem dentro relacionamento pra para você. você mexer dentro da organização, pô, você vai ter que conversar com o diretor de tecnologia para pedir uma prioridade para determinada coisa que você está fazendo, né, para que ele dê um olhar especial, às vezes, numa determinada situação. Aham, Você vai ter que conversar com uma outra área para poder ajudar numa parte ali daquela implementação. Então tem toda uma navegação política, e aí você coloca, quem é que está tocando isso daí? "Ah, é um gerente". Tá, mas aí vai ter que conversar com o diretor. O diretor conversa com o gerente de uma outra área? Qual que é o nível de atenção que ele aham. dá na agenda dele, né? Então tem a questão do patrocínio, de quem é o patrocinador. Então tem tanta técnica E aí, de repente, relacionada ao ter humano, alguém de fora já acaba com essa parte política, por exemplo, para uma implementação de tecnologia, né. Isso porque ajuda bastante É, também, né. Quando você tem alguém que seja agnóstico e imparcial, isso ajuda também, inclusive, no patrocínio, no aham, engajamento das pessoas. E como eu disse também, a gente tem um time multidisciplinar, então para a maioria dos projetos, a gente tem só um pilar, de aham, gestão da mudança para poder fazer toda essa parte de comunicação, de envolver os stakeholders, de fazer todo o engajamento, de treinar todas as pessoas. Então, para qualquer mudança, né, quando a gente fala de tecnologia, ainda mais porque é muito estruturante. A gente envolve um time realmente multidisciplinar para que a gente consiga ser bastante efetivo nas porque entregas. imagina, é uma pessoa, aí você tem que falar para essa pessoa: "Então, você vai ser o especialista em gestão da mudança". Que é super especialista em psicológico, tecnologia. né, tem que entender comportamento humano, Aham. antropologia, um monte de coisa. Não, Impacto no todo o seu modelo operacional, o que que isso vai mudar para você poder você vai Aham, ser também desenhar. um gerente de projetos, você também vai ser um data scientist, porque você vai ter que mexer com dados, você também vai ter, então assim, eh eh, a gente subestima muito os projetos de tecnologia, e muitas vezes é onde esses projetos falham. Então, aham. aí você chega e fala assim: "Ah, não deu certo o SAP aqui". Cara, A tecnologia não a funciona, tecnologia não funciona. muito Ou a comum. IA não funciona, Aí né, que a aquele gente ainda aquele escuta muito do estudo, MIT lá, dos 95%. 95% não deu ROI. Cara, entenda, por que que deu para Think E não tá e dando não para está outras dando para empresas. você que Aham. tem Muito 1000 mais vezes mais recurso do que a grana, gente aham. tem, né. Não é, a tecnologia é a mesma, né, é a aplicação, é o como que foi conduzido aquilo dali, que fez muita diferença. E é um fator muito mais humano do que da tecnologia e técnico em si. E isso é muito interessante, né, dessa questão do fator humano, que é o que você colocou, né, existem muitos fatores ali. Eh, po Principalmente quando é algo muito novo, então, assim, eu imagino que, sei lá, vamos trocar o software, né, sei lá, vamos implementar SAP. É um negócio ali que, tá mudando, vai ser um outro sistema, vai ser diferente, vai não sei o quê, mas ainda é uma coisa que fala, tá trocando um pelo outro, existe um conhecimento ali daquilo que está acontecendo, né. Quando a gente fala de inteligência artificial, por exemplo, é uma disrupção muito maior, né, porque nem todo mundo entende ainda, as pessoas ainda têm medo, tem a questão da cultura, tem a questão do: "Ah, então vou perder meu emprego", existe muita questão humana envolvida, né.
Quando vocês começaram aqui na Fink, teve esse caos humano de: "Ai, preciso entender, tô trocando software por um outro software que eu não gostei, porque a IA pra IA é melhor aquele software, mas pra mim a plataforma é horrível, a interface não funciona". Vocês tiveram esse caos que você, SEO, que precisa fazer a gestão de pessoas, teve que lidar. Sim. O você sempre tenta evitar o caos. É possível evitar o caos? Não, você se engana que você consegue evitar o caos Aham, na hora que você está fazendo uma transformação. Então a gente, como pessoas de negócio, a gente vai lá, faz planejamento, pô, monta matriz e cria processo, mas quando ele entra na prática, é de se esperar caos, aham, né. Aí você tem que virar um administrador do caos. Não é que você vai evitar que ele exista, você vai apenas entender assim: "Isso daqui está queimando, mas está tudo bem. O que eu tenho que atacar é isso daqui, que isso daqui s pegando fogo acaba com tudo", né. Mas tem um monte de ponto de fogo que você tem que simplesmente administrar. Você pensa num incêndio numa floresta, é isso que os bombeiros fazem. uhum. Eles não apagam tudo, Eu vou onde tá eles vão pior, né. aonde eles fazem a análise de aonde que aquele negócio eu tenho que se eu atacar, ao longo dos próximos dias, o incêndio apaga por si só. Ele não Aham, consegue jogar água na no negócio todo, né. E é um pouco do quando você está fazendo uma transformação é isso, você está queimando muita coisa, você está mexendo em muita coisa que começa a pegar fogo, começa a quebrar e tal, e você tem que ter ali o aham. apetite do risco para entender que, cara, vamos lá. Eu estava conversando com uma pessoa que ela estava falando assim: "Não, porque uma pessoa estava usando muito IA, e aí em fazendo algum tipo de modelo e tal, e aí num desses modelos, um cálculo foi errado. A IA surtou lá e inventou um número. E ele não viu, pegou aquilo dali e entregou, né. Mas o cara estava já usando IA há um tempão. E aí o diretor que pegou, a outra área que pegou aquilo dali, foi e falou: "Que absurdo, você usou IA aqui, como que você faz um negócio desse e tal?". Esse é a cultura que vai impedir a inovação. O que deveria ser conversado é: "Cara, pegamos aqui o erro da IA, vamos pensar como é que a gente evita isso daqui de acontecer, Aham, e não use mais IA", aham, entendeu? Eu estava até no fórum do LEAD na semana passada, falando sobre IA no aham. Brasil, aí estava alguns políticos, estava o Pacheco e tal, e o Pacheco está voltando, parece que ele não vai mais ser político, vai voltar a ser advogado. E aí ele falando assim que é um absurdo colocarem IA para ser um advogado, né. Porque tem empresa que já está colocando IA para fazer uma peça e tal. E aí você vê exatamente o que é esse momento da transformação. É um momento onde o médico vai falar que é um absurdo, o advogado vai falar que é um absurdo, o professor vai falar que é um absurdo, o engenheiro vai falar que é um Aham. absurdo, o arquiteto vai falar que é um absurdo, o designer, a jornalista, todo mundo vai falar que é um absurdo você colocar IA para fazer aquilo dali. Porque é sensível, porque é ético, porque cara, é assim, a IA ela tem essa competência, se você der a ela a Aham. competência, você criar as barreiras para que ela não, tome os mesmos erros que, sinceramente, um Todo humano mundo vai também fazer. Aham. tomaria. Então aquele número, por exemplo, né, do O caso que você humano, citou, ele ele poderia ter poderia errado por ele, errado, né. poderia ter digitado errado Aham, o número. Um zero a mais teria mudado tudo, aham. e ela não teria pego às vezes, né. Às vezes a IA pode Só que pegar. com a IA você vai lá, você retreina ela, você cria algumas barreiras, ela rodando aquilo dali, pronto, Aham, os próximos 100 vão ser aquilo. Com o ser humano, talvez você tenha que falar muitas vezes, e às vezes aham.
a pessoa fala: "Cara, ah, ok, ok, ok", mas não vai revisar Aham. aquele último número, não vai bater todas as contas, entendeu? E Monique, como é num projeto de transformação que está sendo guiado por uma consultoria, esse caos humano também existe ou a consultoria, de repente, dá um suporte melhor nesse sentido e consegue guiar mais tranquila sem tanto caos, talvez? Na verdade, o caos sempre existe, né. Pensa que a gente Aham, está lidando com transformação e muitas pessoas que às vezes nem querem sofrer a aham, transformação, né, às vezes é uma decisão que veio top down, então sempre tem. Eu acho que a gente lida com muita metodologia, com muita experiência. existe método para lidar com o Existe caos? método, com certeza, a gente sabe quais são, os pilares que a gente tem que envolver, onde a gente tem que atacar primeiro, né. Aham, E eu acho que o caráter humano ainda é muito forte nesse aspecto de relacionamento, né. Então eu acho que conforme você vai criando relacionamento com o cliente, ele entendendo o que você vai gerar de valor, como você vai apoiá-lo, eu acho que isso vai ficando também um pouco menos difícil, um pouco menos aham, complexo. Mas existe o caos, inclusive porque a gente também lida com humanos dentro da própria consultoria, para a gente poder executar as entregas. Muita coisa é acelerada por IA, com certeza, a gente, conseguiu, utilizar isso a nosso favor, então a consultoria também é transformada por isso, assim como a gente transforma, mas a gente tem. Então, quando a gente envolve o humano e mesmo a tecnologia, a gente tem um pouco de caos, e eu acho que isso faz parte, mas a gente consegue atuar com muita metodologia e expertise, muito relacionamento para a gente conseguir transformar. Acho que esse aham. esse é o final, então E a gente pensando hoje, né, que é inevitável a gente pensar em transformação, especialmente falando de tecnologia, e não pensar logo em inteligência artificial, né. Então uma empresa quer fazer uma transformação ali, quer de repente colocar IA para melhorar resultado, melhorar os seus processos. Existem pilares que ela precisa olhar ali para entender se vai fazer sentido naquele momento ou não? sim, eu acho que o próprio Paulo falou uma coisa que é muito importante, né, como que vocês fizeram essa transformação aqui na Fink, né. Eu acho que ele tinha processos estruturados, ele já tinha uma governança, ele já tinha então ele tinha alguns pilares Aham, que já era bem estruturado para que a IA fosse efetiva. Então eu acho que o primeiro é olhar a base, né, acho que você precisa entender qual é a sua base, acho que fomentar a inovação, tem muita coisa que você consegue acelerar, então, um erro humano poderia acontecer, a IA ou qualquer outra tecnologia te ajuda a acelerar, né, você consegue ter resultados mais rápidos do que você aham, teria com uma análise humana, mas acho que se você não tiver uma base forte, uma empresa que fomenta a inovação, que você consegue realmente ter apetite ao risco, uhum, ter planos de contingência para que você consiga, manter a sua operação rodando. Então, eu acho que o principal aqui é olhar a sua base, né, ter esses pilares da base muito fortalecidos para que você consiga com a IA, ou outra tecnologia, mas aham, acho que a IA que é muito mais disruptiva e muito mais rápida para poder, fomentar, né, essa transformação, aí você consiga realmente tirar o melhor das aham, tecnologias. Então acho que você tem todos os pilares fortalecidos, inclusive o pilar humano, né, que a gente comentou aqui, de ter o patrocínio, de ter as pessoas estarem engajadas, elas conseguirem participar, né, as aham, comunicações serem muito abrangentes. Com todos esses pilares você consegue, aí você fala onde eu vou qual eu vou atacar primeiro, isso depende também muito da empresa, né, e aí uhum, que tá a gente propor um roadmap transformacional, priorizado com iniciativas que vão gerar maiores ganhos. Então acho que aqui é onde você vai começar, acho que a gente tem que avaliar, mas ter um pilar, né, uma base com esses pilares muito bem estruturadas, isso com certeza vai te gerar uma transformação sustentável. A gente falou aqui sobre essa questão do apetite à inovação, né, então, afim que uma startup já estava nesse ecossistema de inovação, né, vocês já tinham muito esse espírito desde sempre, né. Eu imagino que hoje grandes empresas, com uma cultura mais tradicional estejam atrás de toda, eh, essa transformação. Vocês conseguem ajudar nisso também, por exemplo, né, o que que essa empresa precisa fazer, de repente, antes de fato começar um projeto com a consultoria, né, então, eu quero transformar, eu quero inovar, mas eu sou super tradicional, né, sei lá, vamos pensar num hospital, por exemplo, né.
que é super tradicional, é medicina, né, que já é uma coisa que é mais tradicional. Como você Que é bastante consegue que é regulada. bastante regulado, como que você consegue criar essa cultura de inovação numa empresa para que ela tenha um sucesso melhor num projeto de transformação? Boa. Eu acho que aqui também tem, primeiro com as nossas especialidades multidisciplinares, a gente consegue ter uma visão muito ampla, né, tanto do mercado quanto da Aham, empresa que a gente está atuando. Então eu acho que isso já traz um diferencial para a gente conseguir entender, do que a gente está falando, do assunto em específico. Mas também aqui a gente faz uma análise em geral de maturidade, então a gente consegue ter a nossa expertise de mercado e entender onde colocar a empresa ali, né, fazer um aham, diagnóstico de onde a empresa está e quais são os passos que ela precisaria fazer para chegar no num futuro ali, né. Então eu acho que ter essa visão aqui de diagnóstico muito assertivo e preciso, ajuda a gente conseguir entender quais são os próximos passos. E aí trazer as especialidades todas para a gente poder fazer uma transformação. Mas aqui eu acho que o segredo, independente se é uma empresa tradicional ou não, aqui é muito mais, como você vai trazer essa metodologia uhum, junto com as especialidades multidisciplinares para que a gente consiga aplicar dentro da realidade da empresa. E aí é conseguir junto a essa parte humana, né, fazer com que as pessoas entendam os passos, né, e aham. engajem e comprem junto com a gente esse sonho, né, de transformação, aí a gente vai conseguindo fazer a implementação ali, ao longo do caminho ali, tá. Como que você entende isso também, Paulo? Você, né, uma empresa que tem esse DNA, hoje você é procurado por organizações que querem fazer o que a FIC fez, né, querem se tornar AI first, né, como que você enxerga essa questão, né, você consegue entender, olhar aquela empresa e falar: "Essa empresa não está preparada para isso, não tem uma cultura de inovação"? Não, acho que teria que conversar muito com os cabeças. Sem entender a cabeça da empresa, eu acho que é super difícil fazer esse diagnóstico, porque nesse caso é uma transformação organizacional, Aham, então as cabeças têm que estar envolvidas. Então e aí batendo um papo com as cabeças, eh, dá para compreender um pouco o nível de maturidade e talvez um step by step que tenha que ser feito antes, um dever de casa que tem que ser feito antes. aham, O que é um desafio por si só, porque todo mundo quer acelerar, todo mundo quer tá fazendo manobra na bicicleta, mas ainda não andou de bicicleta, né, aham. mas já quer fazer a manobra. Então você tem que chegar para o cara e falar: "Vamos lá, rodinha, deixa eu te apresentar aqui, uma bicicleta com rodinha". "Não, mas eu não quero usar rodinha, porque eu sou Não, que eu já grande, eu sou". sei, já vou fazer. Então você tem que meio que dar uma você tem que ter conversas muito duras no começo de: Aham, "Cara, eh, existe uma jornada e, você consegue acelerar ela, mas você não consegue pular etapas". Então, por exemplo, eu quero colocar IA aqui dentro. Cara, teu time ainda nem usa ChatGPT. calma aí, então vamos botar Então, ChatGPT assim, para todo mundo primeiro. entende, se você não tiver gente que já mexe um pouco, sabe fazer um prompt, que entende o por trás e tal, esse time não vai conseguir dar suporte Aham, para um agente que mesmo que venha uma pessoa de fora, uma consultoria de fora, venha e coloque esse agente lá, porque coloca, vai lá, já tem aham, expertise, coloca, você vai fazer assim, vai fazer assim. Porque na hora que precisar da manutenção, a galera não vai saber e o aham, projeto vai ser descontinuado e você vai entrar na estatística do MIT, aham, né. Então tem um step by step, mas tem que ter uma conversa com as cabeças. Então hoje, se eu fosse dar uma consultoria para uma empresa, eu de jeito nenhum eu daria a consultoria sem antes conversar com o CEO e com o conselheiro e com o conselho. Sem eu conversar com esses caras, esquece, eu não dou consultoria, não entraria para ajudar eles aham. em algo, porque Pensando ali a inteligência é uma artificial, né. transformação onde eu preciso entender assim: "Olha, você é CEO? Você vai ter que montar o seu agente de IA. Você vai ter que ter o seu agente de IA, é parte do processo do AI First, dentro da Aham, minha metodologia, dentro da minha concepção.
"Ah, não, eu sou muito importante, eu tenho que ficar fazendo reuniões com investidores, eu tenho que então ok, Não vai rolar. comigo não vai Aham, rolar, porque eu entendo que a força para fazer essa transformação tá no CEO e no conselho". aham. Eu imagino que uma consultoria receba, às vezes, clientes de: "Comecei um projeto, não engajou", que é o que o Paulo falou, né: "Ah, começou, mas não foi". Vocês recebem isso e aí é o que a pessoa quer: "Ó, não deu certo, vamos lá socorrer". A gente recebe de tudo. E aí, muitas vezes, a maior parte do que a gente chega de diagnóstico é que o problema não é a tecnologia, o problema foi Aham, como a implementação foi feita, foi ou a falta de engajamento, ou a falta de patrocínio, a maior. Claro que existem tecnologias e situações que não se encaixam realmente, não aham. faz sentido para o modelo de negócio, mas a maior parte dos insucessos não é necessariamente A a falha tecnologia. da tecnologia, é a falha realmente de todo como foi feito o processo, a jornada para chegar até aquele momento, tá. E hoje, curiosidade, se você fosse falar em valores, qual foi o projeto que teve maior valor, que foi usando o Think junto no projeto, que você fala: "Cara, isso aqui é referência, assim, a gente conseguiu X de reais"? Boa, a gente está num cliente agora, num projeto, numa indústria, e a gente está na terceira sprint, então cada sprint a gente avalia algumas áreas, que a gente priorizou junto com o cliente, áreas que a gente imaginava que iriam ter maior retorno, principalmente pela característica das áreas, né, áreas que têm processos mais rotineiros, processos que deveriam ser padronizados, a gente sabe que existe uma propensão a atividades manuais, então a gente começa por essas áreas, e a gente está agora na sétima área ali de avaliação, na terceira sprint, e a gente já chegou em torno ali de ganho de cerca de 6 milhões ali só de retorno com iniciativas de transformação. Então, após implementadas essas iniciativas, com certeza eles vão ter no mínimo um ganho ali de 6 cerca de 6 milhões, né, mas são números conservadores, né, Aham, porque a gente sempre aplica um grau, de ainda trabalho humano para poder acompanhar todas as transformações, né. Se a gente entende, tem uma empresa que tem um apetite ali de ser como a Fink, por exemplo, esse ganho é muito maior. Então a gente tem esse potencial de ganho ainda assim aham. tem potencial para ser maior. Mas ele é um case de sucesso, a gente tem feito, recorrentes sprints para fazer análise para a empresa toda, e aí estamos acompanhando eles também nas iniciativas de transformação, então fazendo as implementações dessas transformações. Nada do que a gente diz para ele que ele tem que fazer, a gente vai embora e vira as costas, né, e deixa ele pode realmente fazer sozinho se ele quiser, mas ele pode contar com a nossa ajuda, então tudo que a gente coloca que pode ser feito, realmente pode ser feito, inclusive a gente pode fazer para ele, então a gente não coloca nada que seja inviável, então esses retornos, esses ganhos são bem completamente viáveis de serem executados. Pra gente, de repente, caminhar aqui já para o encerramento do nosso papo, hoje uma empresa que não está olhando para a necessidade de transformação, vai Eu acho que ela é fadada ao fracasso, né, porque é impossível você não falar de transformação, principalmente no meio que a gente está hoje, né, então acho que todo mundo, né, eh, a gente, né, pessoalmente tem que olhar para a transformação, a uhum, todo momento a gente tem que estar, eh pensando nisso e pensando em como não ser mais eficiente só por ser eficiente, né, mas também ser eficiente para você utilizar melhor o seu tempo, para você entregar, com melhor qualidade, para que você consiga ter um equilíbrio um pouco melhor, e isso serve para a gente quanto para as empresas. Então eu acho que se as pessoas não se na pauta dessas pessoas, dessas empresas não tem transformação, eu acho que no o futuro em si não é de sucesso. Boa. você. Eh, eu tenho dúvidas de algumas indústrias, eu acho que elas podem ficar sem transformação. Você acha que tem indústria que pode Eu ficar acho sem que tem algumas. transformação? Caraca, me surpreendeu. É, eu também me surpreendi com essa, porque para mim não, era muito 0 ou 1, mas eu comecei a ver que tem algumas indústrias que tá tudo bem, assim, vai perder um pouco mais de margem Aham. para os investidores e vão ter um pouco, mas não é que a indústria vai quebrar, né, porque são indústrias muito tradicionais e sem muita competição. Por exemplo. Eh, sei lá, vamos pegar aqui mineração.
Aham. Você consegue imaginar, assim, tipo, se eu não usar IA, eh, o quanto que isso daqui vai eu vou perder mercado para outras mineradoras. Não, ele já comprou aquela mina, Já aquele tá negócio meio vai ter certo, né? 150 anos de Aham. extração, todo o plano que foi montado daquela mina já está desenhado, tudo de Ela não vai investimento, quebrar ela se não ela vai não for tão quebrar. É, eficiente, né? o que vai acontecer Vai perder margem. vai perder margem para os investidores. Uhum. Então você pega, por exemplo, uma concessão rodoviária. Uhum. Cara, o cara tem 35 anos daquela concessão, passa carro todo dia. Não para de passar carro, todo dia ele tem ali aquele dinheiro. Aham. Quando ele montou o projeto de 35 anos, ele já pensou em todo o investimento que ele vai ter que fazer, todo o recapeamento Se ele vai ao botar longo uma do pessoa para cobrar o tempo. pedágio ou não, aí É, vai mexer na margem dele, mas o negócio é, não vai deixar é. de existir, por Então, exemplo. assim, são indústrias que elas tendem a talvez elas ficarem para trás num sentido muito, de repente, eh Não serem as pioneiras, né. não ser a pioneira, não ter grandes margens, Mas ok, né, mas tá ali. ok, mas são poucas indústrias, Aham. Bem pontuais são e de poucas repente, indústrias, serviços né. que Mas não surpreendendo tem mais. vocês, a gente tem clientes nesses ramos que a gente faz Sim, projetos de Aham, sim, transformação, imagino. sim. inclusive em mineração, projetos, buscando cases de implementação É, de IA, E a mas busca é o quê? ainda são Eficiência? eficiência, mas ainda são cases que a gente avalia, o grau de maturidade, realmente a gente começa, eh, é baixo, né, relacionado a outras empresas, então acho que faz sentido. Talvez elas não sejam as pioneiras, mas acabam que vão são levadas a buscar, é. a inovação. O que é um baita de um risco, né, porque, assim, você ficar muito acomodado na tua cadeira durante um tempo, efetivamente pode chegar um determinado momento onde alguma coisa dá uma virada e você não tem a capacidade de reagir. Aham. Exato. Porque hoje eu acho que, eh, pensando: qual é a nossa capacidade de hoje de conseguir entender os impactos daqui a um ano na nossa indústria? É muito baixa. Está Aham. acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, principalmente por causa da IA. A IA está dando velocidade de entrega em diversas áreas e essas coisas se convergem. E aí quando acontece uma convergência, isso tende a ser meio explosivo, assim, numa determinada indústria, né. Você juntou aplicativo e juntou não sei o quê, de repente virou Uber. É, e é um pouco que a gente viu com a indústria da música, por exemplo, né, estava ali muito confortável durante muitos De anos. repente juntou 2 Mídia, tecnologias né, empresas de que mídia. que Aham, fizeram a convergência, de repente, pum, acabou o teu negócio, né. aham. Então vou falar assim, mineradora, pô, beleza, tal, você tem aquele negócio da mineração e tal, Pode ser que cara, daqui 5 anos de mude re tudo. de repente SpaceX resolve começar a fazer mineração em asteroide. E Muda já tudo. existe projeto Aham. para isso, né, nos Estados Unidos, já tem lei, os caras já fizeram lei há 4 anos atrás de exploração de asteroides. Cara, de repente, Muda é, todo o jogo, né. o ouro fica mais barato, Aham. porque no asteroide você consegue pegar ouro, aí começa a aumentar a quantidade de ouro no mercado, o ouro vai ficar barato. Então, E aí assim, você precisa ser mais eficiente para conseguir manter a sua operação, manter então, sua assim, margem. eu acho que, assim, tem uma ou outra indústria que a pessoa pode chegar e falar assim: "Não, aqui tá tudo bem, sei lá, não vai ter tanta mexida e tal", mas é o exercício de você se manter frequentemente atualizado e se provocando, eu acho que é isso que vai fazer a tua permanência no mercado, né. Caso contrário, de repente, alguma coisa se converge, tipo, hoje a gente não consegue antecipar essas convergências que estão acontecendo a todo momento, mas o que você pode controlar é a tua velocidade de ataque, de reação. Uhum. Então, tipo, hoje na Fink, a nossa capacidade de reação é de um dia. Então, assim, qualquer coisa que acontecer hoje, Amanhã tá resolvido. amanhã a empresa está redesenhada para atacar aquilo dali, para Mas isso reagir tem àquilo dali. alguns motivos, né, o uso da tecnologia, vocês são O tamanho da uma gente, equipe é, pequena, é. Mas, assim, são coisas que a gente está se construindo para um para ser mercado que vai ser assim. Aham. altamente
veloz, onde eu entendo que talvez não seja eu que vai estar fazendo a disrupção de ou como a gente estava vendo da NVIDIA que está montando a estrada. Aham. Mas, cara, Você eu tá entro no nessa estrada. você tá ali na Eu entro fila, no rápido primeiro eu lugar, entro rápido acertando. na estrada, entendeu. Na hora que ela for pavimentada, eu já Aham. já tô atrás ali, reagindo E rápido. tem como uma grande organização conseguir ter uma velocidade dessa? Porque a gente sempre fala muito sobre isso, né. Uma startup você consegue mudar logo, uma empresa como a Fink, com uma equipe menor consegue tomar decisões mais ágeis, né, tornar tudo muito mais rápido. Uma grande organização demora para resolver, né, existem processos, existe um processo decisório, existe então, é tudo muito mais demorado. Será que é possível a gente conseguir uma velocidade parecida com essa numa organização grande? Para esse momento que a gente vai precisar disso? Eu acho super possível. A gente tem exemplos de grandes empresas, que conseguem reagir rápido, assim, às mudanças do Aham, mercado, mas eu acho que rápido comparado ao seu segmento, né. Então a tá. gente tem grandes bancos, a gente tem grandes Uhum, indústrias, mas eu acho que isso tudo comparado à reatividade do seu próprio segmento. Mas são empresas que são grandes, mas a estrutura em si e a governança interna é bastante não é enxuta a palavra, mas ela é uhum. bastante estruturada para que ela seja rápida, então eu acho que é factível. Acho que tudo as decisões têm que ser tomada mais rápido, e ela tem que ter processos que te ajudem a fazer essa, rápida resposta, mas é super possível. Maravilhoso. Monique, obrigada pelo papo, por Eu que disponibilizar esse tempo aqui agradeço. pra gente, acho que foi muito rico, pra gente pensar na questão de dados, pensar como as empresas podem se estruturar, pra essa transformação, tendo ou não inteligência artificial, né, nessa transformação, mas muito rico pra gente, pra quem ouviu, né, quer se preparar pra esse momento, né, E global. eu acho que, vale a pena a gente trazer um cliente Ai, da maravilhoso, Com NTT vamos. certeza. para fazer um bate-papo de como é que foi a transformação, como que foi Vamos, de repente a gente traz todas as vocês, o dores. cliente, e a gente faz esse papo aqui em 4, o que que você acha? Eu Vou acho que é adorar. legal. Fechou, tá combinado então, vamos fazer isso. Combinado. Maravilhoso. Pessoal, obrigada para você que acompanhou até aqui. Recomende, né, para profissionais que estão se preocupando aí com inteligência artificial, que querem fazer parte dessa transformação e precisam aprender mais. A gente tem um material muito rico, aqui no Think Ahead, né, desde o primeiro episódio que a gente conta a transformação da Think, né, até agora, muito empreendedor, muito CEO, consultores compartilhando aqui conhecimento, então vale muito a pena, inclusive, maratonar todos esses episódios. Muito obrigada e até o próximo.